Olá, sejam muito bem-vindos a mais um RespiraCast, este podcast que fala de inovação, e hoje nós vamos tratar da inovação no âmbito que eu particularmente gosto demais de falar a respeito, que é o desenvolvimento humano, autoconsciência, né? Essa busca por se entender e por melhorar, inclusive, as questões de liderança, né? Então, para ter essa conversa muito enriquecedora, aliás, enriquecedora demais, porque eu tenho que dizer que eu li o livro que nós estamos trazendo aqui hoje, fiquei cheio de dúvidas, cheio de questões. Fazer as perguntas, então. Isso agora, aí. Direto na fonte, né? Seja muito bem-vindo, Obrigado, Sérgio. Muito bom ter você aqui conosco. Uma alegria poder falar de bacana. todos esses assuntos. Sim. Assunto não nos falta. Não vai faltar, com certeza. Então, para que vocês conheçam o Sérgio, ele tem mais de 30 anos de experiência em posições de liderança. Sérgio Smith construiu sua trajetória unindo estratégia, gestão e desenvolvimento humano. Engenheiro, filósofo, especialista em psicologia transpessoal, atua hoje no desenvolvimento de lideranças conscientes, integrando pensar, sentir e agir para formar líderes mais humanos, presentes, sustentáveis. E hoje também estamos aí apresentando, como falei antes, o livro que tem um nome bem sugestivo, O Executivo de Si Mesmo, A Ilusão da Chegada. Sérgio vai falar um pouquinho dessa... Um pouquinho não, um pocão. Sim. Dessa obra bem rica e que você, na realidade, construiu, né, Sérgio? Pelo que a gente já conversou e pelo que você mesmo fala no livro, veio dessa... Até para trazer essa tua experiência nessa caminhada, né? Eu acho que você, durante todo esse tempo de lideranças em empresas, aí você conseguiu perceber algumas necessidades do ser humano. E eu achei bem interessante que você fala assim várias vezes, de formas diferentes. Existe uma busca muito externa, né? Essa busca pelo sucesso, né? Pela trajetória externa, por conquistas exteriores, mas se perdendo de si mesmo, se distanciando de si. Como é que surgiu, então, essa ideia de construir esse livro? Bom, Silvia, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de bater um papo com você, então, aí, com todos os nossos ouvintes, né? E como você comentou, assim, o livro traz para nós assim, um fascínio grande sobre vários temas, várias teses, várias conversas. Uma delas bem importante, você tocou agora no assunto da inovação, né? Está muito na moda agora a inovação, né? Eu até, na minha caminhada como profissional, como executivo, aí se levo em várias empresas, sigo atuando na gestão de negócios, né? De negócios de pessoas. A inovação tornou-se agora um certo modismo. Palavra, né? Da moda. Ou inova ou a casa cai nas empresas, muito mais tradicionais. Mas estão deixando de lado assim, o tema da inovação do ser humano, do ser, né? O livro tem várias teses importantes, né? Uma delas, que é muito relevante, é que esses novos tempos de liderança vai ser liderança que sai a partir do interno, do interior, né? A nova liderança é aquela que sabe fazer a gestão de si próprio, de si mesmo, né? Por mais que haja, assim, Silvia, IA, IoT, inovação, etc., nada substitui o conhecimento da alma humana, né? Jamais vai conseguir um humanoide ou algo artificial constituir e compreender a natureza humana. E cabe a nós, então, gestores, pessoas e líderes, se aprofundar nesse conhecimento. E uma das teses importantes da antroposofia, aliás, depois eu falo um pouco de antroposofia, antropos, né, ser humano, sofia, conhecimento, é a sabedoria do ser humano. Uma das teses importantes do autor, que é o Rudolf Steiner, né, que também está fortemente colocado no livro, fala que para poder ter algum conhecimento das pessoas e pessoas também de negócio, o primeiro passo é conhecer a si mesmo, né? O domínio de si mesmo. Então, essa busca da inovação interior, do seu autoconhecimento, é um passo assim, muito importante para poder fazer uma melhor gestão das pessoas, né? Do seu time e com isso também dos negócios, né? O primeiro passo, então, é essa inovação que você comentou
e a inovação interior, essa renovação interior. E para isso não tem idade, assim, não, eu já estou numa idade assim, estou aposentado, eu sou muito novo, sou muito maduro, né? Isso não tem idade, na verdade. O próprio livro também toca nesse assunto, é outro conceito importante que o livro nos traz, né? Que é o ciclo dos setênios, que nos forma, que a cada 7 anos nós mudamos o nosso modo de ver o mundo, de ver as pessoas, e o universo nos provoca com mudanças interiores para seguirmos evoluindo. Isso também o livro nos traz como informação. Então não há idade também para buscar essa inovação interior, né? Essa idade, ela a cada 7 anos nos convida a fazer então esse crescimento, essa evolução. Bom, como você comentou, a gente tem muito assunto pela frente aí hoje, aí, mas só para dar assim, um pequeno spoiler, né? O livro ele tem tem uma tríade, né, de 3 grandes centros de conhecimento, né? Já comentei um pouco de antroposofia, o outro então é a psicologia transpessoal. Depois podemos comentar um pouco a diferença entre a psicologia transpessoal, a comportamental, a humanística e a analítica, que é a freudiana, né? E por fim também a filosofia. Tá, mas Sérgio, como é que tu fez? Tu comentou no início, como é que tu fez essa blenda, então, aí, de vários conhecimentos, né? É o engenheiro que virou filósofo, o filósofo virou psicologia transpessoal. Na verdade, esse livro ele não é sobre liderança, ele não é sobre técnica de liderança. Aliás, eu mesmo já fiz cursos e li centenas, dezenas de conteúdos, muito bons, por sinal, né? Sobre como é que faz passo a passo para a liderança. Esse livro não é sobre isso, sobre liderança. Ele é sobre autoconhecimento, sim, até é sobre autoconhecimento, né? Mas, mais que tudo, assim, ele acabou me provocando, eu convivendo com esse ambiente, com esse palco, então, das corporações, das empresas, e se é um local onde existe uma extrapolação do sentimento de ego, de máscaras, assim, de uma sobreposição do líder em relação às pessoas, é nesse palco, então, das empresas. E foi isso que me chamou, então, assim, para fazer essa busca desse autoconhecimento, que eu comecei a me ver, assim, Silvia, dentro desse ambiente corporativo, também usando máscaras, também tendo um ego muito inflado, e eu me enxerguei nesse ambiente. E para mim não viver também esse mundo dessa falsidade, digamos assim, eu fui buscar então o conhecimento. O primeiro ponto que me despertou então nessa busca, e aí vem essa formação transversal, foi isso. Nas empresas, assim, eu estou nas empresas, não existe outra opção que não seja nas empresas gerar resultado. A gente não está na empresa para outro objetivo, não seja gerar resultados. Mas a opção nossa é optar entre um dos 2 caminhos. Eu posso obter resultado nas empresas pelo melhor das pessoas ou pelo pior das pessoas. E eu optei em fazer, então, a busca de buscar nas empresas resultados, por onde eu andei, logicamente, mas pelo melhor das pessoas e não pelo pior das pessoas. Ok, Sérgio, entendi, mas como é que eu faço isso? Bom, leia o livro, que o livro vai explicar direitinho como é que a gente faz para se buscar um autoconhecimento, uma autoconsciência, e isso permitir a gente fazer gestão da nossa vida e dos negócios pelo melhor das pessoas. Eu acho fabuloso, assim, porque eu acho que você foi muito feliz, inclusive, no título. Porque essa questão de ser, normalmente, né, se fala em liderança, liderar outras pessoas, né? Ser o executivo de um ambiente ou de uma empresa. Mas aqui você traz essa necessidade anterior, que é ser executivo de si mesmo, né? De cuidar dessa organização que somos nós, né? De liderar. A primeira pessoa a quem nós devemos liderar somos nós mesmos. E aí você fala, né, na questão das sombras, nas dificuldades, e essa liderança passa por isso. Que a partir do momento que eu me conheço, eu vou também entendendo tudo isso, toda essa organização que sou eu mesmo, né? Achei fabuloso, assim. E o que me chama a atenção também é que você fala nesse subtítulo, inclusive, você fala da ilusão da chegada. Usa, inclusive, um símbolo, né, bem conhecido, da cobra engolindo o Ouroboros. A serpente enganada, né? Isso. O que é essa... Traz um pouquinho desse contexto aí, dessa ilusão da chegada. A cada questão que tu me traz, assim, eu tenho um universo de explicações para te fazer. Assim. Por isso que gente, já estamos combinando o próximo, porque não vai dar tudo num só. Sim. Na verdade, assim, esse livro aí, nossa, tem muita coisa para conversar contigo e com nossos ouvintes, né?
Esse livro brotou, assim, pessoal, não só dessa experiência que eu tive e tenho tido de gestão de negócio, de pessoas, mas também porque eu tenho feito, assim, na verdade, uma das maneiras que eu tenho de fazer essa busca do autoconhecimento, né, da gestão também de conhecer pessoas, é fazer capacitação, treinamento, também sou mentor de executivos, né? Isso me exigiu, assim, fazer uma busca também da ciência, né? Razão pela qual me formei, então, em psicologia transpessoal, na filosofia, busquei conceitos da antroposofia e tudo mais, e isso me reuniu, então, um conteúdo, uma autoridade, onde das minhas palestras, nos meus workshops ou nas minhas mentorias, eu reuni muito material bom sobre tudo isso aí, né? E esse material, então, emergiu, então, né, nesse livro, né? Eu não sou escritor, eu estou escritor, né? Até me perguntaram esses tempos, quando eu fiz o lançamento aí aí numa livraria, né? Mas você é escritor, Sérgio? Não, eu não comecei o ano passado, eu vou escrever um livro, né? O livro brotou, assim, de maneira espontânea, por ter esse conteúdo e por entender, assim, né, Silvia, de que para poder, assim, liderar as pessoas pelo melhor delas, era um pouco do meu papel também, assim, entregar para o universo aquilo que eu tive o privilégio de poder capturar, esse conhecimento, essa ciência toda. E ao buscar esse conhecimento, eu estou entregando para o universo agora essa versão. Você tocou no tema da ilusão da chegada, né? E também do símbolo do Ouroboros, né? A serpente enganada. E também tem no livro um outro símbolo bem importante, que é o pêndulo, né? E esse pêndulo arremete, então, a um filósofo, Schopenhauer, né? Que ele fala o seguinte: nós, seres humanos, nós oscilamos entre o tédio e a tristeza. Mas por que isso aí? Porque o ser humano ele está sempre buscando alguma coisa para se contentar, para ser feliz. Nas empresas é um novo cargo, a pessoa é se formar na faculdade, ou comprar um carro novo, conquistar, é ter coisas, né? Então o ser humano, segundo Schopenhauer, né, oscila como um pêndulo. Ele fica triste, né, e fica, na verdade, infeliz durante o tempo todo que ele não tem o que ele está desejando, e quando ele consegue aquilo ali, ele tem uma felicidade instantânea e cai de novo no tédio. O que é o tédio? Bom, eu queria aquele novo cargo, agora eu já tenho. Não, agora o que eu vou querer agora de novo? Vou querer um novo cargo. E entra de novo no pêndulo da frustração, da tristeza, por não ter aquilo que ele quer agora como novidade. Até chegar ao ponto de talvez conquistar. É um instante, então, de felicidade e vem de novo o tédio. Então, Schopenhauer, o ser humano oscila entre a tristeza, né, e o tédio, porque ele vive constantemente em busca de algo que ele não tem. E a ilusão da chegada é bem esse termo, né? O Ouroboros é a serpente enganada que tenta morder seu próprio rabo, é como a espada que quer cortar a si mesmo, ou como diz também Schopenhauer, o ser humano busca sempre a oscilação de um pêndulo. E a ilusão da chegada é achar que a felicidade está em bater uma meta, em obter um crescimento profissional, é fazer alguma conquista de algo específico, né? E não curtir a jornada, né? Mas Sérgio, mas isso é meio teórico, né? Curtir a jornada, a gente vê muito isso, inclusive, hoje na mídia, né? Mas o que é curtir a jornada? Eu, de alguma forma, ao me compreender melhor, ter a consciência de mim mesmo, toda vez que eu estou convivendo comigo mesmo, com as pessoas, eu, de alguma forma, estou tendo a plenitude, então, da minha existência. A gente fala muito também sobre espiritualidade, sem o cunho religioso, né? Mas o que é, assim, para mim, essa compreensão da espiritualidade? É nós buscarmos, e o livro convida para isso, né, a nossa autoconsciência e a nossa verdade. Então, para mim, espiritualidade é você viver a sua verdade, não viver na verdade, até uma redundância, não viver a verdade dos outros, né? Não viver a opinião dos outros, né? Porque isso acaba sendo, de novo, o uso de uma máscara. Eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que viver a verdade dos outros, né? Isso me obriga a interpretar um papel que não é meu. Isso me desgasta, né? Isso me enrijece como pessoa. E ao eu ir em direção à minha verdade e ter a minha opinião, o meu propósito e deixar o meu legado, eu me torno uma pessoa mais leve e mais plena de mim mesmo. E isso permite a pessoa curtir, então, a jornada, porque cada momento dela, da caminhada, na verdade, uma plenitude. É uma maneira que a pessoa tem, então, de confirmar a sua própria verdade. Tem um autor, William Smith, que fala disso, se eu não me engano. Ele fala a respeito dessa espiritualidade, essa busca por algo maior, né? E aí, nessa caminhada, a gente vai vendo o que tantos falam também,
a respeito do ter e ser, né? Dessa diferença em colocar o foco no ter seria tudo isso externo, essa busca pelo sucesso, né? Nas coisas, que é diferente dessa busca por se conquistar, por se realizar. E você fala também em sucesso e realização. Qual seria a diferença assim, dos dois? Ou é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma ótima pergunta, mas antes de falar sobre isso, eu preciso citar agora para você, para os nossos ouvintes, uma frase de Fernando Pessoa sobre o ser e o ter, né? Ele fala o seguinte, Fernando Pessoa, aqui abre aspas, a alma é vasta, o tempo é curto, ter é tardar. A alma é vasta, o nosso tempo é curto, ter é tardar. Nossa, isso aí dá para fazer sobre isso aí um podcast só sobre isso, né? Por que o ter é tardar? Eu estou indo no mundo do materialismo, né? De ter um cargo, de ter uma posição, de ter um carro, de ter uma casa, de ter um status, né? E isso é o sucesso. A realização a alma é vasta, né? Buscar o autoconhecimento, buscar a mim mesmo, buscar a minha verdade. A alma é vasta. E eu buscar isso, eu estou me realizando enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Enquanto ter é tardar, ter sucesso é tardar a tua busca pela tua autoconsciência. Eu coloco uma energia fora. Já que a tua alma é vasta, né? Pegando o tema mas por que a alma é vasta, né? Vamos tentar descer um pouco mais o degrau nesse sentido. Temos uma outra tese no livro muito importante, que é sobre a psicologia transpessoal, né? Nós temos 4 linhas da psicologia, tem a analítica, né, bem freudiana, só para falar um pouco sobre a linha do Freud, né? Ele entendia que o ser humano tem um lado mal, né? Um lado ruim do ser humano, que é a nossa sombra, e o Freud, então, indicava que a gente deve, então, deixar a nossa sombra escondida, né? Não lidar com a sombra, que a sombra emerge em nós como sendo nós temos algo ruim nosso, tem que ficar, então, guardado, escondido lá no porão. Já o Jung, que foi, na verdade, Carl Gustav Jung, né, um suíço, psicólogo suíço, né, também analítico, ele foi um aprendiz, né, do Freud, mas foi também um dissidente também dele, né? Ele já afirmava que não, né? A nossa sombra é nós, né? Somos nós, a sombra também somos nós. E trazer ela à luz, eu estou indo em direção a mim mesmo. Então, iluminar a nossa sombra, eu consigo, então, ampliar meu estado de consciência. Isso é bem a psicologia analítica, bem freudiana. Depois vem a comportamental, que é o tal do behaviorismo, né? Onde ela avalia assim, se você se comporta assim, você é isso. Ela é bem empírica, bem experimental, né? Analisando os comportamentos, eu concluo que você, então, é uma pessoa assim. Depois veio a humanística, né? Onde tem a base importante do Maslow, né? Todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, né? Onde tem as nossas necessidades básicas e até chegar, então, à ponta da pirâmide, que é se realizar como pessoa. E o Maslow, então, enquanto humanística, né, a psicologia humanística, ela prima pela realização pessoal. Ou seja, se eu tenho um ego que funciona dessa forma, eu realizar o que o meu ego pede, eu estou me realizando. Então, ela, de alguma forma, ela privilegia o nosso ego, né, porque a gente tem que se realizar, e ao se realizar como ser humano, a gente é feliz. Aí veio a transpessoal, com a psicologia mais moderna. O próprio Maslow derivou depois para fazer a transpessoal. E qual é a tese dela, que é muito importante para o livro, e ela responde muito sobre a questão essa da alma é vasta, né? A transpessoal tem a seguinte tese, né? Nós, seres humanos, Silvia, nós dominamos do nosso todo, do nosso inconsciente, não tem número científico para isso aí, mas 2, 3, 5, vamos dizer 5% a Silvia domina do todo dela. Todo o resto, 95% dela é inconsciente. É o símbolo do iceberg, né? É isso aí, do iceberg. Eu domino só a pontinha do iceberg, todo o meu resto é inconsciente. Qual é a proposta, então, da transpessoal? Expandir o teu estado de consciência, tu ir em direção ao teu inconsciente, ao trazer o inconsciente para a tua consciência, te torna um ser mais pleno. Lógico que é uma caminhada que ela tem início, né? Mas não tem fim, né? Porque eu nunca vou ter 100% do meu inconsciente. Por isso que tem uma fala que é um pouco meio rasa. A minha essência é essa, né? No fundo, nós jamais saberemos plenamente nossa essência. Porque é uma caminhada, porque a alma é vasta, uma caminhada que tem início, né? Para muitas pessoas
Oxalá o livro desperte esse início de caminhada em direção a si mesmo, em direção a expandir o estado de consciência e indo em direção ao nosso inconsciente. De volta à nossa sombra, né? Na transpessoal, um dos pontos mais importantes da transpessoal é isso, né? É trazer, bem na linha do Jung, né? É trazer à luz, trazer à tona a nossa sombra. Saber lidar com ela, não é negar nossa sombra, saber lidar com ela e transformar a nossa sombra em algo, em uma energia positiva. Eu uso muito como analogia isso quando eu faço minhas palestras, workshops, também mentoria. A sombra, né? A sombra é que nem um dog alemão, né? Aquele cachorro grandão, né? Eu posso pegar esse dog alemão, não alimentá-lo, não brincar com ele e botar ele no porão fechado lá no escuro e deixar ele lá. Quando aquele dog alemão foge do porão e vem à tona, nossa, ele vem que nem uma fera. Já não aconteceu contigo, né? Acho que sim, né? Nossa, nem reconheci a Silvia, né? O que houve com ela? Se transformou, né? É a situação que a pessoa não conhece sua sombra, aquele dog alemão escapou, alguém acionou minha sombra, né? Ela veio à tona, eu como não conheço ela, não consigo conviver com ela, ela vem que nem uma fera. Esse é a pessoa que não conhece sua sombra. Desculpa ter te usado como exemplo. Não, mas existe um animal também. Tem uma Silvia e uma sombra, todos nós temos, né? É deixar então essa sombra escondida e quando ela vem, ela muda a pessoa. Esse é o modo de lidar com a sombra. Pela transpessoal, você pode ter esse dog alemão, que é a tua sombra, todos nós temos ela, mas tu pode reconhecer ela, trazer ela à luz, brincar com ela, alimentar ela e tornar o dog alemão um Scooby-Doo. Tu quer fazer o que da tua vida? Tu quer ter um dog alemão furioso, escondido, que pode a qualquer esquina vir à tona e te surpreender negativamente, ou tu quer ter um dog alemão tipo Scooby-Doo? Então o convite da transpessoal é esse, né? É trazer o nosso inconsciente para a consciência e assim, né? A Silvia assim, Sérgio, gostei do tema. Cadê minha sombra, né? Pois leia o livro, que o livro tem, além de se despertar assim, em direção a si mesmo, em direção ao nosso inconsciente, ele traz também terapias de ampliação do estado de consciência e algumas delas revelam a nossa sombra. Ferramentas para isso aí. Como a gente trabalha também com mentoria, né? A gente tem uma metodologia para isso, uma parte importante, não toda a metodologia, uma parte importante está no livro. Então o livro, assim, além de ser a minha caminhada em busca de mim mesmo, né? Não é autobiografia, mas tem as ferramentas que estão me ajudando a ir em direção a si mesmo. Eu não consigo afirmar quem eu sei, se eu sei que eu sou 100%, mas estou indo na direção disso. E já me perdoei de muitas coisas que eu fiz no passado por não me conhecer. E o livro traz, então, essa possibilidade. E também traz um mapa de navegação, né? Onde tem um QR Code, ali, não sei te dizer qual é a página, mas tem um QR Code aí, que pode o leitor, então, ali bipar ali o QR Code, abre uma folha 3, pode ser impressa, sugiro que seja impressa, e ao ir lendo o livro, né, e acompanhando, então, ali o mapa de navegação, você pode ir preenchendo o mapa de navegação, ele vai te convidando a preencher algumas passagens, né, e no final ter uma revelação para você de si mesmo. O que vai te revelar, então, ali? Vai te revelar a tua sombra, o teu comportamento construtivo, o teu comportamento destrutivo, o teu estado de ego, sombra egóica, né? E aí vai te definir várias coisas que no final, assim, com certeza a pessoa vai ter um mapa de si própria, né? Vai ter um espelhamento ali de si próprio importante. Então o livro tem, além desse convite a que a pessoa passe a se preocupar em se autoconhecer e em direção a si mesmo. E o título do executivo de si mesmo, na verdade, que você tem que ser o gestor de si mesmo, viva a sua verdade e descubra ela, e traz também ferramentas, instrumentação, digamos assim, para você ter essas revelações. Então, o livro não vai te transformar, né? A gente não vai ler o livro e deixar de ser a Silvia e ser a Maria, não é isso aí. Mas ele vai te ajudar, sim, Silvia, com certeza, vou te garantir isso aí, em tu avançar em direção ao teu inconsciente e, desculpa te afirmar isso aí, mas a tua melhor versão não é essa. A minha melhor versão não é essa. A nossa melhor versão não é essa que está aqui agora. A nossa melhor versão está para ser descoberta a cada dia, sempre e quando eu caminho em direção
a minha autoconsciência, meu autoconhecimento. A gente, antes de começar, a gente falava sobre a vinda da Lucilena Galvão, né? E ela tem uma frase que eu gosto muito que ela usa. Se você vira as costas para a dificuldade, a tua própria dificuldade, essa tua dificuldade pega pelas costas. E eu acho que é mais ou menos isso a questão da sombra, né? Trazer para ela essa luz é a gente dedicar um tempo para se enxergar, e a partir do momento que se enxerga e verifica quais são as sombras, porque isso é interessante que você traz também, que essa sombra, quando eu coloco luz nela, ela pode se transformar numa potência. Perfeito, perfeito. Né? Então, daqui a pouco os meus medos podem se transformar em cautela, que também é importante e que é uma força. Né? Então, E outra coisa que eu achei muito interessante também que você fala, né? Ser o executivo de si mesmo é fazer essa gestão. E eu sempre gosto assim de olhar que a gente planeja muitas coisas na nossa vida. Coloca energia em desenvolver muitas coisas no nosso dia a dia. A gente planeja a conquista de uma casa, né? A conquista de um salário mais alto, né? Mas a gente não planeja essa autoconquista, né? O que eu quero a mais, né? E aí vem essa coisa do propósito. O que eu quero conquistar dentro de mim mesmo que eu ainda não conquistei. Então, é realmente assim, e quando a gente fala de gestão, essas técnicas que você traz também são formas de gestão de si mesmo importantíssimas, né? Pegando o gancho também da nossa colega filósofa, né? Ela é bem, essa fala é bem junguiana, né? O Jung também diz o seguinte, né? Aquilo que você que você oculta, esconde, que é a sua sombra, ela te persegue. E pasmem, né? Eu busco me relacionar com pessoas que ou é a minha sombra ou que acionam a minha sombra, né? Por não conhecer ela, eu não conheço ela. Eu não conheço ela, eu tenho vergonha dela, eu tenho medo dela, eu não gosto dela porque eu não reconheço ela. E pasmem, né, Silvia, a gente busca na nossa vida pessoas que têm a capacidade ou de ser a nossa sombra, e aí eu acuso ele, né? Não, você é assim, né? O que eu vejo no outro, na verdade, é a minha sombra, né? Eu estou me espelhando nele. Pega aqui 10 pessoas e vão olhar alguém, vão rotular ou criticar alguma pessoa. E por que será que essas pessoas sempre estão na nossa vida? Porque o nosso inconsciente, ele nos trai. Né? Exato. A gente acaba buscando pessoas que são a nossa sombra ou que têm a capacidade de acionar a nossa sombra. Se 10 pessoas vierem aqui e tentar interpretar uma pessoa, cada um vai interpretar de uma maneira, mas de que maneira? Na maneira com que ele enxerga aquela pessoa, que é o seu inconsciente, que é a sua sombra. Então, pasme, né? Quando eu estou acusando alguém de alguma coisa, eu estou vendo nele quem eu sou, né? Então, cuidado, né? Quando for rotular as pessoas, né? Porque ao rotular as pessoas, eu estou, na verdade, dizendo quem eu sou. Por falar em rotular, tem outra frase ótima, que eu gosto muito do filósofo Kierkegaard, que ele fala o seguinte: não me rotule, né? Ao me rotular, você está impedindo que eu seja quem eu sou. Não me rotule. Não, ao me rotular, você está impedindo de eu ser quem eu sou. Porque ao tu me rotular, tu tá me enxergando sob a tua ótica, sob o teu filtro, sob a tua sombra. E eu não sou a tua sombra, eu não sou esse teu filtro. Eu sou algo... Porque a alma é vasta, né? É muito maior que isso aí. Sérgio, você fala em teses. Qual é a principal tese do livro? Pergunta difícil, Silvia. Nós temos várias teses no livro, então, aí, né? Eu até citei já algumas aqui para nós, aqui na nossa conversa. Uma tese bem importante, né? Nenhum sucesso justifica a perda de si mesmo no caminho, né? Nenhum sucesso justifica a perda de si mesmo no caminho. Outra tese muito boa do livro é obter resultado na nossa vida, né, ou mundo dos negócios, através do melhor das pessoas, não pelo pior das pessoas, né? Outra tese também muito forte também que nos traz o livro, né? A gente estava falando antes, né, dessa questão de propósito e dessa busca, né, por si mesmo. Você cita, inclusive, Viktor Frankl, que eu tenho um carinho muito grande. Assim, eu li aquele livro dele, Em Busca do Sentido, e
E ele traz ali colocações bem marcantes, sim, né? Sim. Porque aquelas pessoas já não tinham nem mesmo a identidade própria, né? Assim, um documento que falasse a respeito de quem era. Mas ele deixa uma frase bem forte, assim, que me marcou muito, as pessoas, eles podem tirar qualquer coisa de mim, mas não a minha liberdade. Meu propósito. Viktor Frankl também é da linha da psicologia transpessoal. Ele criou a logoterapia, a terapia do sentido da vida, né? E o livro dele, que é espetacular, uma das indicações que eu faço sempre para os meus mentorados e para os meus amigos e conhecidos, né? Uma parte do livro ele conta a experiência dele em Auschwitz como preso na época da guerra, né? E como ele conseguiu viver lá e os demais todos com ele lá não viveram, porque não tinha um sentido na vida dele, né? E ele estabeleceu, aí tem que ler o livro para entender o que é o pai do sentido da vida, né? Ele conseguiu sobreviver àquele caos, àquela situação, assim, nossa, não dá nem para contar, né? Porque ele tinha um sentido para viver. E a outra metade do livro ele conta como é que funciona a logoterapia, o sentido, então, na vida. E é interessante comentar, assim, né Silvia, que o sentido da vida, né? Profissionais, e de novo, volto a comentar, o livro ele é amplo, né? Para todos os seres humanos, né? Mas como eu convivi durante muitos anos e convivo ainda nesse ambiente corporativo, é um palco, então, assim, onde as coisas ganham potência máxima, né? Egos, né? Sombras ocultas e máscaras e tudo mais, chegam, então, assim, a extrapolar. Já vi, assim, convivi com pessoas, líderes brilhantes, né? Mas, assim, que para serem brilhantes, eles abriam mão de ser quem eles são, de ir em direção a si mesmos, né? E começou agora esse ano, né? Eu tenho recebido muitas conversas, muitas consultas do pessoal de recursos humanos, da tal da NR01, né? Sim. Que ela trabalha com os riscos psicossociais, então, das empresas. Nossa, agora o jogo mudou, né? Não é só assim de trabalho, de cortar um dedo, se acidentar numa máquina operatriz, não. Agora, se houver pressão psicológica, houver danos morais ou assédio moral, não é nem assédio sexual, assédio moral das pessoas, hipercontrole, superpressão, né? E eu convivi e vi isso aí a minha vida inteira. Opa, agora a coisa está ficando bem complicada. Precisa vir uma lei para obrigar as pessoas a fazerem isso. E eu escutei assim, já de várias pessoas de recursos humanos me comentar o seguinte: olha, Sérgio, nós até temos assim já algum controle, algum suporte, algum apoio para colaboradores do modo geral, mas nós não temos assim alguma ferramenta, algum instrumento para para ajudar o executivo, né? Porque nós entendemos, olha só a frase, nós entendemos que o executivo sabe lidar já com esses problemas. Bom, é verdade. Meu comentário, na verdade, assim, isso é uma inverdade. O executivo, né, por não ter um significado na vida, por não se conhecer, ele acaba impregnando a empresa do seu ego, né? Então, assim, o principal fonte de toxicidade nas empresas, de ambiente tensos e burnouts, acaba sendo feito pelo próprio executivo. Ele é a fonte, na verdade, dessa formação de ambientes tóxicos, né, que gera por as pessoas. Lembra daquela conversa, né? Obtendo as empresas resultado pelo melhor das pessoas, não pelo pior, né? O que a gente mais vê, né, nas empresas, as pessoas, os líderes, né, usando o seu ego, né, a sua busca, então, né, a sua busca do Ouroboros, né, da chegada, da realização, para compor o seu ego, satisfazer o seu ego às custas das pessoas, né? Impondo medo, tristeza, burnout, né? Então está havendo assim uma grande busca agora como é que se resolve isso. Lembra quando a gente começou a nossa conversa aqui assim? O líder desses novos tempos é aquele líder que vai em busca do seu interior, de si mesmo. E só assim, nessa autoconsciência, o líder vai conseguir fazer melhor a gestão do seu ambiente de trabalho e não vai impregnar ou punir as pessoas que estão com ele em cima do seu ego inflado, da sua sombra, né? Aliás, é bom comentar também com as pessoas o seguinte, né? O nosso ego não é nosso inimigo, né? Tem até um livro sobre isso, né? Muito bom livro, por sinal. O ego é seu inimigo. Ele não é nosso inimigo, né? O ego nos trouxe até aqui, né? O ego nos protegeu, então, até aqui, né? O livro, por sinal, conta como é que a gente forma o nosso ego através do ciclo de centênios. É bem importante. Deixa para o leitor ler e entender por que eu me tornei quem eu sou, né? Então, assim, o ego saudável é um ego útil para nós, né? Ele nos protege contra esse ambiente nosso que nós temos, assim, um ambiente
árduo, né, árido que tem contra nós, o ego nos protege. E o ego nos trouxe, então, até aqui. Só que o ego saudável, não o ego inflado, ele permite que a gente tenha uma saúde emocional, comportamental e mental importante. Então, não é negar o nosso ego, não é eu sumir com o nosso ego, mas eu desinflar o nosso ego. Eu só vou conseguir ir em direção a si mesmo se eu reduzir, desinflar meu ego, encontrar, então, o nível de ego saudável para que me permita, então, ir em direção à minha sombra, reconhecer minhas máscaras e, com isso, então, poder ter uma plenitude, então, um ser integral, então, do meu autoconhecimento. Isso também foi uma coisa que me chamou a atenção, porque você fala nessa sustentação, muitas vezes, da imagem que o executivo busca, né, sustentar. E você usa um termo que eu também gosto muito, tenho ouvido muito as pessoas que estudam essas relações usarem, que é a questão da normose, né? Então, tratam como algo normal aquilo que, na verdade, está adoecendo, e não só adoecendo a pessoa, mas adoecendo a sua relação de trabalho com a equipe, né? Porque é o executivo ou o líder que trabalha altas madrugadas, nunca tira férias, né? É aquele que, nossa, ele é o máximo por fazer essas coisas que vai se trazendo para uma normalidade de uma conquista de sucesso. E vai cada vez mais se afastando desses elementos importantes, que é essa conquista de si, para poder entender o outro. A gente só entende o outro quando começa a se entender. Perfeito, essa é a tese da antroposofia básica de tudo isso aí, né? Perfeito, assim, normose, né? Normose é a patologia da normalidade. Eu tive o privilégio, inclusive, de ter, não vou chamar nem de aula, não foi uma aula, foi uma encontros e workshops com Roberto Crema, né? Quem cunhou o termo normose, também da psicologia transpessoal, né? Normose, a patologia da normalidade, por sinal, super lhes indico o livro Normose, do Roberto Crema, que fala sobre isso aí. E você já descreveu bem aí a normose, né? Aquela situação de que o bom profissional é aquele que trabalha hora extra, que não tem descanso, não para nunca. Eu estou acostumado a ver isso nas empresas. Não, mas eu nunca tirei férias da empresa. E a pessoa se orgulha disso. Se orgulha. Né? E eu digo assim, não. Férias, né? Ambiente familiar, né? Aproveitar a vida, né? Bom, eu preciso comentar também o seguinte, o sucesso é bem-vindo, tá? Eu não estou negando o sucesso. O sucesso é bem-vindo, é importante ter sucesso, as empresas irem bem através do sucesso das pessoas. Mas a que ponto, né? A que nível, né? A que tempo isso aí? E a normose, então, nos corrige isso, né? Isso não pode ser às custas de mim mesmo. Eu não posso acreditar que o ego sou eu. O meu ego inflado sou eu. Eu não sou o meu ego. Aliás, o ego é um excelente servo, né? Mas um péssimo mestre, né? Se eu deixar o ego ser meu mestre, eu perdi o jogo, né? O ego tem que ser meu escravo, né? Ele tem que trabalhar para mim o ego, né? E não me comandar como um todo. E ao achar então que esse excesso de trabalho vai me satisfazer, que é a ilusão da chegada, né? Eu estou me iludindo, né? Eu preciso também lhes comentar um outro exemplo, né? Isso é a vida como ela é, né? No mundo corporativo. Uma empresa aí importante aí que fez um layoff há pouco tempo atrás, aí não faz um ano, ele teve que fazer a rescisão de vários diretores, né? E aí me comentou um gestor de RH sincero, foi impressionante, né? A gente foi demitir um diretor lá, e o cara tinha dificuldade de devolver o celular da empresa para a empresa, né? Celular da empresa, né? Olha o simbolismo disso aí, Silvia, assim. Eu não queria devolver o celular da empresa, porque para ele, no inconsciente dele, aquele celular era ele, né? Porque ali tinha informação, com quem ele conversava, com quem ele dava ordem, com quem ele mandava fazer as coisas. Ele, na verdade... Integrou. Não era ele, na verdade, não era o ser humano, o si mesmo, né? O cargo, o ego, né? O hipercontrole e tudo mais, é mais forte do que ele, né? Então ele tinha dificuldade de entregar o simbolismo de negar aquilo que ele achava que ele era, né? Logo uma vida ensina, né? Para essa pessoa, né? Eu não sei quem é essa pessoa, né? Mas assim, como isso a vida ensina, né? Pelo amor ou pela dor, né? Então a vida está ensinando essa pessoa a aprender na dor, né? Que o melhor dele, ele está por vir, é descobrir a si mesmo. Normal nas empresas, isso aí eu vejo isso nas empresas. A pessoa, quando é demitida, assim, o mundo acaba, o mundo termina, né? Porque o mundo dela era, eu sou fulano de tal empresa, eu sou fulano de tal, e o sobrenome dele é o da empresa.
O sucesso é bem-vindo, tá? Eu não quero negar o sucesso, não é para parar de trabalhar, tá tudo certo. Eu jogo o jogo grande. Eu sou gestor, se levo, estou numa de empresa há muitos anos, jogo o jogo grande, sei como isso funciona. O sucesso é bem-vindo. Mas, assim, nós temos que entender a que preço isso nós fazemos. Para não deixar, no caso da normose, não achar que isso é o normal. Que o nosso ego inflado, isso é o normal. Precisamos entender isso. E a solução é em direção a si mesmo. Ter autoconsciência e nós sermos gestor de nós mesmos e ter a nossa verdade, ter o nosso legado e o nosso propósito. E isso é um trabalho que o livro, e essa é a minha expectativa, que o livro desperte as pessoas essa caminhada, né? Porque eu não tenho prazo para isso. Eu li o livro e já me conheci por inteiro. Sim. Vou afirmar, vai se conhecer melhor, mas não vai se conhecer por inteiro. Essa foi a minha caminhada, é a caminhada que eu faço com os meus mentorados, mas que ela desperte em cada um dos leitores. A partir disso aí, despertou para uma caminhada que começa assim, mas cada um depois tem que fazer sua autocaminhada, a sua ida em direção. Até nosso último suspiro, enquanto seres humanos, seguimos indo em direção ao nosso inconsciente, à nossa plenitude, a sermos um ser integral. Até o último suspiro, ainda não chegaremos lá. Aí de volta ao Ouroboros, né? É a serpente enganada. Eu nunca vou conhecer eu 100%, mas todo dia eu tenho que me conhecer mais. É uma caminhada, né? Isso que você falou das férias é interessante, assim, porque é um exercício para quem lidera, para quem é gestor. Eu me pego assim, vou tirar alguns dias, demora até conseguir de fato fazer esse desligar-se, né, para poder também agora viver essa fase do descanso, né? Imagina alguém que tem essa prática, né, 100% do celular, madrugada dentro. Sim, graças a Deus eu não vivo uma pergunta isso. clássica das mentorias, né? Lá pela Santa tem uma seguinte pergunta: o que você faz quando tem muito para fazer? E o que você faz quando não tem nada para fazer? A primeira pergunta o pessoal responde, o que você faz quando tem muito para fazer? A maioria sabe responder isso aí, reclama, tudo mais. Mas o que você faz quando não tem nada para fazer? Alguns me respondem assim, mas eu sempre tenho o que fazer. Esse é a ilusão da chegada, né? Eu achando que eu tendo muito para fazer, eu estou feliz, né? É a ilusão da chegada, rendendo. né? Eu estou hiper conectado, eu estou hiper não sei o quê, enquanto na verdade eu preciso ter um tempo onde eu não estou fazendo nada, que é o tempo teu contemplativo. É o ócio criativo, né? É o ócio criativo, né? Do ócio autor, criativo, aquele, né? agora não me lembro o nome dele, mas é Mário Demanti, falecido, morreu no ano passado, Mário Demanti, o ócio criativo. E ele afirma bem isso aí, né? Se não tiver um tempo, esse ócio criativo, eu não vou ter tempo de ir em direção a mim mesmo, né? De poder fazer a interpretação da minha própria alma. A alma é vasta. E você citou, interessante que você está trazendo o livro à tona num momento em que a NR1 está... Isso foi coincidência? Eu não fiz o livro pensando nisso, né? Como eu comentei assim, eu não entrei o ano passado, vou fazer um livro, né? Esse livro vai atender a NR01, vou aproveitar essa onda, vou pegar esse... Não, foi uma sincronicidade do universo gigantesca. Quando estava pronto o livro, eu já sabia da NR1, eu digo, nossa, faz todo sentido, né? Elas agora se conversam, né? E estou até conectando isso para tangibilizar mais para as empresas, né? A oferecer palestra, workshops e tudo mais. Eu estou conectando isso porque... E as empresas têm aceito isso como uma verdade, né? Tu tangibiliza, na verdade, está tudo atrás de plano de ação agora para poder, quando o Ministério da Trabalho vier às empresas, poder comprovar que está tendo ações para conter a questão do que a NR01 está nos impondo. E pasmem, né? O livro, a palestra, o workshop, que convida o executivo, a executiva, a ir em direção a si mesmo, a ter seu autodomínio, e isso aliviar o estresse no ambiente de trabalho. Nossa, conversa diretamente com o tema esse aí, né? É maravilhoso. Pena que teve que vir uma normativa para poder regular isso aí, né? O ideal é que cada um tivesse espontaneamente essa busca de si mesmo aí, né? Porque é como você fala, não é um livro para o executivo especificamente, Sim. é uma busca que todos nós devemos fazer, né? E assim tem outra tese do livro importante, né? Que também é do Jung, né? A maior missão da nossa vida, Silvia, é ir em direção a nós mesmos, né? A nossa maior missão nessa vida, bacana ser pai, ser mãe, ser avó, enfim, bacana. Ser diretor, ser executivo, bacana ser, é importante, sucesso é bem-vindo.
Mas a maior missão da nossa vida é irmos em direção a nós mesmos, né? Caminharmos em direção a nós mesmos. E não deixar, não justificar nenhum sucesso pode ser maior do que nos perdermos no meio do caminho, né? Até porque ninguém dá o que não tem, né? Então, eu quero ser uma boa mãe, por exemplo. Quero educar o meu filho, essa educação anterior tem que ser comigo, né? Ou eu vou pedir para ele não gritar gritando, né? Não fazer determinadas... Não, agora tu trouxe um tema assim agora que vou arremeter para o livro um outro conceito do livro muito forte, que é o ciclo dos setênios. Comentei que na nossa conversa que o livro também nos conta como é que nós formamos o nosso ego, a nossa personalidade, como é que eu adquiro de quem eu me tornei, né? Isso é muito importante assim dos setênios. A primeira infância, nosso primeiro setênio, é onde forma a nossa personalidade, onde eu vou adquirir um script de quem eu sou e depois o resto da vida eu vou praticar isso aí. Eu formo então esse meu ego no primeiro setênio. Por que isso aí, né? Existe aí e também isso aí Jung, né? A tal da individuação, né? O bebê, o nenê nasce acreditando assim que ele e a mãe é a mesma coisa, que a mãe pertence a ele, né? Então tem uma caminhada assim do ser, da identificação do eu pessoal, né? Onde ele vai se desconectando da mãe, né? Vai sendo esse eu individual, só que ele sai de um ventre assim, onde ele tem tudo que ele precisa, né? Alimentação, conforto, segurança, e encara um mundo assim que para ele assim é altamente perigoso, né? E para poder ser amado, ser aceito nesse ambiente, ele faz uma espécie de uma tentativa e erro, são automatismos, né? A vovó gosta disso que eu faço, então vou repetir isso aí. Meu irmão mais velho diz que isso é bom fazer. É uma tentativa e erro que a criança começa a fazer para compreender o mundo que a cerca e vai formando o que se chama de barreiras invisíveis, automatismos, que vai formar então a minha personalidade. Tempos atrás, escutei, tu deu assim, exemplos muito bons, né? Mas eu vou te dar mais um exemplo muito bom. Está no supermercado, né? Pais, mães e avós não fazem isso por maldade, tá? Isso é o núcleo familiar que a gente nasce, que a gente escolheu nascer, pelo menos, né? Estava no supermercado assim e a avó, fulano, não corre porque é feio correr em supermercado, né? E aí a criança, minha avó acha que é feio correr em supermercado. Vai botar na mochila dele que é feio correr em supermercado. E por aí vai. E aí acaba depois formando pessoas autoritárias, pessoas que entendem que para ser amado tem que ser bem sucedido, pessoas que entendem que para serem bem aceitos ou amados não pode errar, pessoas que entendem que para ser amado tem que ser o mais inteligente, ter notas muito altas. E aí a família não faz isso por maldade, né? Ela faz no intuito de formar, de criar a criança. Só que tudo isso vai formando naquele ser humano, naquele serzinho humano, a sua personalidade. E ele assume, então, um arquétipo então, dele, onde na primeira infância ele vai definir quem ele vai ser. Na segunda infância, ele vai formar, então, o arquétipo do eu emocional dela, onde ela vai sentir o mundo, né? E no terceiro setênio, que é a nossa adolescência, eu vou firmar, então, o meu pensar, o meu eu racional, então, enquanto ser humano. Então, eu inicio a formar o meu ego, a minha personalidade no primeiro setênio, eu reforço o meu emocional do meu ego no segundo setênio e eu confirmo, então, o meu ego no racional nesses 3 primeiros setênios. Eu vou passar uma vida inteira praticando esse script que eu mesmo me coloquei. Então, na verdade, e o livro traz também terapias e também metodologias de identificação. Qual o meu arquétipo? Em que caixinha, em que escaninho eu me coloquei? Onde eu estou? Porque eu me tornei isso, né? E ela me traz esse formato. Tem até testes aí, não é um assessment, mas testes, que são os eneatipos, o eneagrama, né? São arquétipos, são 9 arquétipos, que nos revelam, né? É mais um ponto importante do livro, para o mapa de navegação, que nos traz nossa sombra, nosso ego, e um dos pontos importantes é identificar qual o nosso arquétipo, né? Como é que eu opero, né? Nesse meu arquétipo, então, que ao trazer para a luz, eu não vou ser outra pessoa, né? Eu não vou deixar de ser aquilo ali, mas eu começo a compreender os meus padrões comportamentais, a entender eles melhores e poder regular, então, o uso dos meus padrões comportamentais, os construtivos e também os meus destrutivos. Eu não mudo, né? Mas eu passo a compreender melhor os meus padrões, então, de existência. Ainda sobre os arquétipos, né? A gente não comentou sobre isso aqui ainda, né? Mas o livro também traz isso. Nós, seres humanos, temos 3 grandes sentimentos negativos, né? Que nos permeiam, que nos governam,
inconscientemente, que é o medo, a raiva e a tristeza. E os nossos arquétipos vão dizer, então, assim, em qual desses sentimentos negativos eu permeio a minha sombra egóica. É sobre a raiva? E sobre a raiva tem maneiras de ter a raiva. Eu posso ter uma raiva externalizada, posso ter uma raiva de ressentimento, pode ter uma raiva, então, que me constrange, que eu não consigo fazer ela nem externa nem interna. Eu tenho a tristeza, é uma tristeza profunda, que me leva à depressão. Eu tenho o meu medo, o medo paralisante, é o medo racional. Então, o livro, quem for ler o livro vai saber isso aí, vai revelar o seu arquétipo, né? O seu eneatipo, e dentro desse padrão vai saber também assim qual a sua sombra egóica, do sentimento emocional que lhe permeia, né? E como é que eu faço, então, não para sair disso, mas, de novo, para revelar a minha sombra e me compreender melhor e poder derivar isso de uma energia tida como negativa pelo Freud, numa energia positiva, como diz o Jung, também a transpessoal. De ação, né? Você fala dessa caminhada assim dos setênios e como é importante também esses recursos que você traz e essa proposta de se autoconhecer, porque a gente ouve muito isso também. Eu sou assim porque lá na infância, tipo, culpa da minha mãe, culpa do meu pai, né? E na realidade a gente óbvio, não tem pais perfeitos e também houveram situações aí em que as coisas tiveram que acontecer como aconteceram, mas essa proposta de, ok, isso foi lá, mas o que eu posso fazer daqui para frente, como caminhar? E aí para essas ferramentas, você citou, né? Trouxe o eneagrama, trouxe esse olhar sobre o setênio, sobre a fase em que eu me encontro, e também sobre os centros de inteligência, né? Que você fala do pensar, do agir E do sentir. Como é que é? Como aconteceu a união disso tudo? Sim. Porque aí você construiu esse mapa, né? Para que cada um ali se preenchendo, localizasse, né? Entendesse bem o que está acontecendo hoje para tomar essas atitudes. Como é que foi essa união de todas essas ferramentas? Sim. Eu diria assim que eu não encontrei ainda na literatura, né? E hoje é tudo muito acessível, né? Eu não encontrei assim, nenhum autor, nenhum profissional que conseguiu conectar antroposofia com a transpessoal e cruzar ferramentas que tem entre essas duas ciências, esses dois conceitos na vida prática. Não encontrei isso aí. E o livro tem essa pegada. Então, o livro tem esse aspecto de ineditismo, né? Tanto porque ele cruza ciência com experiência, né? Alguém que viveu e vive o jogo grande corporativo das empresas, onde é o maior palco da vida, né, onde nós trabalhamos, né, mas também com um profundo conhecimento conceitual, teórico de ciência e experiência. E ao cruzar, então, isso aí, a gente está cruzando a antroposofia, com a filosofia, com a transpessoal, e também estamos cruzando também, assim, conceitos de eneagrama, de centro de inteligência, dos setênios, coisa que eu não tenho visto aí, na verdade, e isso foi que trouxe essa autoridade do conhecimento até mesmo para a mentoria. Bom, sobre centro de inteligência, né, assim como nós temos assim o medo, a raiva e a tristeza, nós também temos centro de inteligência que nos dominam, né? E todos nós temos um dominante, né, que é ou pensar, ou sentir, ou agir. No mundo corporativo, a gente vê muito assim, a gente é doutrinado para isso, né? De ter um sentir muito forte nas empresas, um não sentir quase nenhum e um agir mecanicamente, né? Um dos passos importantes que o livro permite isso é descobrir qual é o meu centro de inteligência. Eu sou do pensar, sentir, do agir. Eu sou do agir. Sou muito reativo, né? Eu faço, depois eu me arrependo. Acontecer alguma coisa, eu já reajo imediatamente. Não é o meu caso, mas dando como exemplo. A pessoa é muito do agir, do querer, da reação. Ao saber disso aí, e a decisão sábia que a gente toma na nossa vida e nas empresas, é quando você equilibra os três centros, né? Eu sei que eu vou, sob um desconforto, sob um estresse, eu vou acionar meu dominante, que é o meu agir, né? Só que, eu sei que o meu padrão está entrando no ar aqui, ó, eu vou entrar com o meu agir. Não. Mas para tomar a melhor decisão que nesse momento agora, eu preciso passar pelo meu sentir e pelo meu pensar. A decisão sábia se toma com algum equilíbrio entre eles. A gente não quer perder a nossa característica, a nossa virtude da ação. É importante ter ação. Mas antes de ter aquele rompante da ação imediata, né,
pensar e sentir. Ou também quem tem muito forte o sentir, que paralisa, né? Não se movimenta, porque quer saber o impacto daquele movimento com todas as pessoas, né? Com todos os envolvidos, e isso paralisa, né? Isso evita de ir adiante. Então, assim, bom, já que eu tenho um sentir forte, eu preciso também usar o meu pensar, para ajudar o meu sentir a ser mais racional. E tem que usar também o meu agir para que esse meu sentir em demasia não me paralise em relação à ação. Então, o livro também define, ajuda a pessoa a encontrar qual o seu ser de dominância. E pasme, né? Junta ali, te comentei, antroposofia, filosofia, transpessoal, etc. E essa junção diz o seguinte, né? Pessoas que têm um centro de inteligência forte no pensar, eles operam pela sombra egóica do medo. Quem opera pela centro de inteligência do sentir, opera no centro, no ego, na sombra egóica da tristeza. E quem tem o agir muito forte, age em cima da raiva. De maneiras diferentes, né? Então, a pessoa começa a se descobrir já o meu centro de dominância, inteligência de dominância, pensar, sentir e agir, raiva, medo, tristeza, e começa a cruzar tudo isso e começa a revelar o perfil, então, da pessoa. O mapa de navegação, assim, Silvia, ele também é uma metodologia, uma terapia de ampliação de estado de consciência, chama-se journalism, né? De jornalismo, né? Onde a pessoa começa a escrever sobre si mesma, orientada, não é o mentor, mas orientada pelas metodologias que o livro nos traz, e tu vai escrevendo sobre ti mesmo, né? Então tem um aspecto cognitivo de tu começar a introjectar aquela imagem, aquela figura, por escrever quem você está descobrindo que você é. E no final tem essa revelação toda e você pode entender, estudar e até o mapa de navegação convida aí o leitor ao final a fazer um plano para você. Olha só, é bem executivo, né? No final tem um plano, né? Pô, eu entendi então que as minhas dificuldades estão aqui, então aqui. Eu tenho o meu lado destrutivo aqui. O que fazer então para isso se melhorar, para me desenvolver então nisso aí? Então, o livro também tem essa pegada também pragmática de poder ajudar a pessoa a se autoconhecer, mas também praticar em direção assim, como melhorar. Eu gostei que você trouxe também testes, como você falou, né? Que propõe... E o livro todo tem, cada capítulo tem as perguntinhas, né? Projetivo de si mesmo. Então, o que São você... 223 perguntas que a cada capítulo vão se somando, mas no final deu 223 perguntas que só por responder elas ou algumas delas já vai ser uma provocação, né? Para te tirar do teu estado de conforto, do teu estado de consciência imperturbável, de um ego inflado e de um conforto emocional que não tem tempo para não fazer nada, né? Que é sempre estar ocupado estando ocupado, eu não tenho tempo de sentir as coisas, de ver a mim mesmo, né? De olhar para dentro. De olhar para dentro, né? E eu gosto muito também do quanto tudo isso nos ajuda a liderar melhor. Porque eu acho que os líderes... Aquilo que você falou, assim, existe uma ideia de que o líder está pronto. Ele lidera ou ele tem aquele cargo, então ele vai tocar. E muitas vezes não é a realidade. A gente acaba liderando por uma questão da circunstância. A empresa vai aumentando, a equipe vai acontecendo, precisa daquele líder ali. Então, esse desenvolvimento de si mesmo para ser um líder mais... Inclusive, vamos trazer de novo, né? NR1, que vem falando tanto de uma equipe mais humanizada, né? De um ambiente mais harmônico. Você traz também a respeito de uma felicidade... tóxica, né? Que eu acho que foi o termo que você usou, porque se busca até uma ilusão de que está tudo bem, está tudo tranquilo para se produzir mais e na verdade a gente está escondendo algo ali naquele ambiente que às vezes não é real. Ao mesmo tempo também eu destaquei uma frase ali que você traz sobre o liderar para contribuir. Eu queria assim enxergar o que é esse cenário, né? Principalmente falando de um momento como esse que vem se falando tanto ou se exigindo, inclusive, um ambiente onde as equipes ou a liderança seja de mais contribuição, de fato, né? E de que
se tenha esse movimento de olhar para esse líder, dele buscar um autodesenvolvimento que acaba refletindo nessa perfeito, equipe. perfeito. E Silvia, assim, né, te comentei que o líder acaba impondo no seu time o seu estado de ego, né, a sua situação emocional, o seu comportamental. E ao fazer isso aí, pasme, né, a pessoa se torna um ser fragmentado. Por quê? Eu tenho um estado egóico, eu tenho um perfil comportamental, eu tenho um arquétipo, eu vou buscar para estar comigo na minha equipe ou me dar bem com as pessoas iguais a mim, né? Ou que complementam, né, de uma maneira assim que reforçam o meu estado de ego e não vão contra mim, né? Então, ou até quero exigir da pessoa que ela seja como eu. Um clone, né? Assim, mas eu vou buscar assim os iguais, né? Eu formo grupos então não heterogêneos, mas grupos homogêneos de iguais, né? E ao buscar um time de iguais, eu estou cometendo um erro de que a unanimidade é burra, né? Então, se eu quero pessoas iguais a mim, eu sou um ser fragmentado. E ao explicar o que é o ser fragmentado, eu estou explicando também assim, o que é o ser integral, né? O ser integral, que também a mídia fala muito sobre isso, é aquele ser que convive com os diferentes, né? Eu aceito os diferentes. Por quê? De novo, antroposofia. Eu conheço a mim mesmo, sei minhas limitações e vou te aceitar como tu é, diferente de mim, né? Porque como tu tem outras capacidades que eu não tenho, tu é bem-vinda no meu ambiente, porque a gente vai compor um ambiente muito mais, digamos assim, completo, muito mais integral, né? Do que seria eu pegando todos os meus iguais. Então, olha que interessante essa questão de que, volto a repetir, né? A liderança desses novos tempos é aquele que vai descobrir a descoberta do interior, do interno, né? O líder que vai dominar a si mesmo, né? Para poder ter todas essas condições de poder compor times mais plenos, mais completos e não times assim fragmentados aí de uma parcela pequena. E nessa lida, né? E aí o livro fala sobre isso, a tal da positividade ou da felicidade tóxica, né? As empresas, de maneira equivocada, estão assumindo o papel de trazer felicidade para o colaborador, né? Não, venha para cá, você vai ser feliz aqui, né? E aí existe aí uma armadilha grande, né? Duas armadilhas grandes. Uma, a empresa achar que ela tem a capacidade de tornar alguém feliz, né? Bom, isso aí é um erro assim grosseiro. E a segunda é, o cara, bom, então aquela empresa vai me fazer feliz, eu vou para lá. Fui para lá e não sou feliz, né? Então o problema sou eu. Põe a expectativa toda Se numa empresa. aqui o ambiente aqui tem tobogã, joga ping-pong e tudo mais, tem yoga aqui e tudo mais. Então isso aqui é felicidade, eu estou aqui e não estou feliz, então eu sou o problema. Então tem coisas assim bem complexas, bem antagônicas, né? Que é o quê? As empresas acharem que pode dar para a pessoa felicidade, tem até índice de felicidade nas empresas, tudo mais, uma coisa altamente utópica, né? Convence o colaborador, venha para cá para ser feliz. Puxa, eu vou lá então para ser feliz. Vou lá e não sou feliz, né? Então assim, eu sou o problema. Mas porque tudo isso aí é um grande baile de máscaras, né? Então, assim, alguém dizendo que a felicidade é comprada ou é adquirida com o ticket, né? Eu escaneio ele assim, sou feliz, né? E o outro achando que eu posso terceirizar o ser feliz para um ambiente corporativo. E o erro aqui está no seguinte, né? A felicidade tua, minha, de quem está aqui conosco aqui nesse ambiente de cenário, é única, individual e intransferível, né? O outro erro importante que as pessoas falam, não, eu sou infeliz por causa dele, ou por causa dela, ou porque meu chefe é externo assim, de novo, ou né? minha companheira, meu companheiro é assim, tudo mais, eu sou infeliz acusando, na verdade, o outro, né? E a felicidade é um composto, uma decisão, uma informação única e somente única nossa. Tá, Sérgio, mas beleza, tu me confundiu agora, como é que eu busco a felicidade? Se conhecendo melhor, né? O que me faz pleno, feliz, espiritualidade, o que me faz uma pessoa que encontre a minha verdade, né? E buscar essa verdade. De novo para o Jung lá, nossa missão, essa vida é em direção a nós mesmos. Então, quanto mais eu vou em direção a nós mesmos, mais eu sou feliz, mais eu sou pleno, né? Tendo saúde física, né? A saúde mental passa por isso, né? Encontrar as nossas verdades, defender as nossas verdades. Nos setênios, né? Setênios, ele também trabalha com a questão que nem a natureza. Primavera, verão, outono, inverno, né? Então as pessoas são chamadas para aprendizados. E muitas vezes, sim, eu sou chamado naquela setênio para aprender novas questões sobre a vida humana, sobre nós mesmos. E ao negar isso aí e seguir vivendo a verdade dos outros, ou a opinião dos outros, eu vou me enrijecendo, né, emocionalmente, e vou deixando de ser quem eu sou.
até chegar ao ponto, mesmo que no nosso setênio, do 7º em diante, existe um convite do universo para que caminhamos mais em direção a uma espiritualidade, né? Que eu já expliquei um pouco sobre o meu modo de ver isso aí, né? Se eu não aceito esse convite e vou em direção a esse movimento que tinha que ser espontâneo, eu vou me enrijecendo e vou me enclausurando numa carcaça, numa carapaça de infelicidade. E a gente encontra muitas pessoas de uma certa idade, assim, mais madura, infelizes, né? E afirmando que eu não tenho mais alternativa, né, de infelicidade, porque se enrijeceram e não foram aceitando o quadro evolutivo, então, que a vida vai nos chamando. E não tem idade para isso, né? A gente pode, a cada setênio, a cada período, ser convidado para fazer mudanças nossas interiores, né? E o caminho esse é em direção à busca de nós mesmos. Uhum. E até esses dias nós conversávamos a respeito do Eneagrama, o quanto também esse conhecimento, eu tenho para mim que quanto mais a gente se busca... Já fez o teu? Já fiz. Opa. Já sei. E é uma descoberta muito bacana. Eu, quando descobri o meu, há muito tempo atrás, eu me perdoei de muita coisa. Exatamente. Eu fazia isso no passado, lógico, eu sou assim, né? E não é que tivesse errado, eu sou assim, né? Não é não fazer aquelas coisas, mas é se perdoar, é pacificar algumas coisas, né? Não sofrer por aquilo ali, né? E, bom, já me perguntaram isso várias vezes. Não, mas ao descobrir, Sérgio, assim, o meu eneatipo dominante, meu secundário, eu posso mudar de eneatipo? Bom, aí tem coisas importantes para a gente conversar. Então, assim, em primeiro lugar, não tem eneatipo ruim e bom, né? Uma vez, vou ter que contar uma outra passagem interessante, né? Estava mentorando aí um executivo assim, forte, né? E eu mandei para ele o teste do Eneagrama, né, para poder fazer um aprofundamento do perfil dele. E é de hoje que não vem o tal do Eneagrama de resposta. Não vem. Tipo, gozado. Pô, o cara demorou um setênio para me mandar o tal do Eneagrama. Aí me mandou, né? Me mandou assim, Sérgio, viu como eu sou um cara equilibrado? Ele burlou o teste, né? E deu todas as pontuações iguais, que ele queria demonstrar que era um cara equilibrado, né? Eu digo, bicho, rasguei a tua resposta, faz aí a verdade. E acabou pasme, né? Nada é por acaso, ele acabou se revelando o setênio dele, o Eneagrama 6, né? Que é calcado no medo. Né? Onde ele tem certeza que o pior vai acontecer. Então, assim, ele, no inconsciente dele, assim, se eu responder quem eu sou, o pior vai acontecer comigo. Né? Então, assim, então depois a gente acaba se divertindo com isso aí, na verdade. Então, o eneatipo, assim, ele nos traz quem nós somos, e eu não vou deixar de ser aquilo ali, né? Eu vou me compreender melhor, vou lidar melhor comigo. Eu, em estado de desconforto e estresse, eu faço uso do meu eneatipo dominante, mas assim, eu explico assim, né? Sem conhecer o nosso eneatipo, eu sou muito aquilo ali, né? Mas ao conhecer meu eneatipo, eu meio que eu dou uma relaxada, né? E começo a ter notas dos outros eneatipos. Até porque tem o negócio da asa, da flecha, é uma coisa complexa. O livro não entra, o livro não é sobre eneagrama, né? Eu podia fazer um livro sobre eneagrama, daria um livro desse tamanho, porque o eneagrama tem várias circunstâncias, da flecha, da ascensão, das asas, do secundário, tudo mais. A gente faz uma leitura assim superficial, convidando depois o leitor a se aprofundar mais e mais a fundo no negócio. Mas mostrar que isso existe, como tu mesmo comentou, ao fazer o eneatipo dominante e secundário, já é revelador, né? A gente se perdoa dos nossos erros e começa de alguma forma, lógico, lá vem eu com o meu padrão lá do eneatipo, vou fazer esse tipo de coisa, que é o ressentimento, que é a busca de ser aceito pelas pessoas, que é a vaidade, ou que é a inveja, né? Ou que é a inclusão, né? Você pega o eneatipo 5, que é altamente analítico, né? Eu brinco com o pessoal assim, o eneatipo 5, altamente analítico, altamente racional, cabeção, que é complicar a vida do eneatipo 5, né? Puxa ele para uma DR, né? Por quê? Porque como ele é um analítico, ele quer saber tudo sobre tudo, né? E o emocional, o sentimental, tu não tem um livro para ler sobre isso aí. Ele não sabe lidar com o que ele não conhece. Então, chamar um 5, o eneatipo 5 para uma DR, uma discussão de relacionamento, nossa, ele se fecha mais ainda, né? Porque ele vai lidar, ele vai tratar uma coisa que ele não sabe responder, não sabe lidar. Bom, tem assim um exemplo, né? Mas por aí são 9 eneatipos, não tem eneatipo ruim. Todos eles são bons, mas todos eles têm seu caminho também de sombra, né? E cabe a nós interpretar, saber e descobrir.
Assim, a gente faz muito aplicação do eneatipo em mentorados, e alguns negam, né? Afinal, não, mas eu não sou isso aí, não sou isso aí, não sou assim. E aí tu vai entrando depois do eneatipo, criando o perfil do jornalismo, né? Ele vai depois preenchendo quem ele é. Puta, realmente, assim, isso aí sou eu mesmo. Faz sentido. Né? Tu fica negando aquela tua imagem, né? E o que eu gosto muito, assim, o que eu vi nessa obra que você traz junto com outros instrumentos, vamos chamar assim, que a gente, além de fazer esse movimento para dentro da gente, como líder, a gente também começa a enxergar características que fazem parte da equipe e que, se você tem um pouquinho, né, dessa... Tu potencializa, né? Potencializa Claro, e entende a dificuldade do outro, né? Então, de fato, assim, se autoconhecer me ajuda no conhecimento para com o outro. Com certeza. Assim, Eu comento assim com os meus mentorados, com os times onde a gente faz os workshops e tudo mais, ao capacitá-los e com o que o livro traz de conteúdo, tu tem a obrigação, assim, companheira, assim, de dar feedbacks melhores. Porque se é uma coisa ruim de fazer, vamos combinar, tá? É dar feedback para as pessoas. É difícil. Tu não tem nenhum instrumento, né? Porque, tipo assim, tu fica meio desconfortável, porque é um achismo, né? Mas ao fazer esse autoconhecimento e ter ferramentas de conhecimento, como eneatipo, ser inteligente, tu começa a entender, não é rotular, tá? Mas entender como é que as pessoas funcionam. E tu passa a dar feedbacks mais construtivos, né? Já aconteceu assim comigo, assim, de líderes, né? Que a gente trabalhou com a mentoria e tudo mais, que, Sérgio, comecei a dar feedbacks pro meu time, né? Os caras fazem fila lá para falar comigo, porque eles veem em mim um feedback honesto e construtivo, né? E o feedback bom não é só apontar as coisas boas, né? Que é o normal, é isso, né? Sim. Bom, mas e de ruim o que eu tenho, né? Quem tem aí de sombra? O sujeito dá, assim, feedbacks assim, construtivos, pelo lado construtivo, lado destrutivo, e as pessoas reconhecem então, isso aí. Então, é meio que obrigação de quem for ler o livro, ao final dele, além de se conhecer melhor, também ter a capacidade de dar feedbacks assim, melhores para as pessoas, né? Porque melhora muitíssimo aí o nosso grau de conhecimento do todo, né? E o feedback é essencial, né? Sim. Às vezes a gente vê, até pelos perfis, Sim. às vezes o líder querendo fugir do feedback ou, como você falou, se utilizando de uma forma equivocada de trazer esse feedback, que pode muitas vezes diminuir um potencial dentro da tua equipe. Sim, de tolher, né? De ou de impor um perfil seu nele que não é o dele, né? Exatamente. Tem um grau também de humildade também nisso tudo, assim, de se compreender, ter as suas vulnerabilidades, saber que eu sou assim, né? E ver que o outro tem as suas virtudes melhores que as minhas e aceitar isso aí, né? Uma questão de humildade assim, é muito importante para poder se compor melhor aí com as pessoas e com o time, né? A Brené Brown, que tem um livro maravilhoso, né? A Sombra, né? A Coragem de Ser Imperfeito. Só o título, é muito sugestivo, né? A Coragem de Ser Imperfeito, eu indico muito esse livro para a leitura dos eneatipos do 1, que são os perfeccionistas. Qual é a sombra egóica do perfeccionista? Ele quer que o mundo seja perfeito. E quando não é perfeito, ele sofre com isso. O eneatipo 1, por exemplo, assim, o perfeccionista, você vem assim com... Você fez 99% das coisas certas e só não fez bem 1%. Ele vai apontar para aquele 1% ali. E ele sofre com isso, né? E aí ele tem que trazer isso para a luz, né? De que ele é assim, ele quer o mundo perfeito. E o mundo jamais será perfeito. Então tem que ler o livro da Brené Brown sobre isso, né? É a arte de ser imperfeito, o mundo é imperfeito, né? Aceite a imperfeição do negócio, relaxa, porque o mundo nunca vai ser perfeito. Né? Sai do controle. Sai do controle, né? Sérgio, olha, eu disse, daria muito mais, daria né? Muito mais. Nós estamos na página 14, né? São 370 páginas aí. Tem muito chão pela frente daí, né? É verdade. Mas fica o gostinho para ler, né? Sim. Fica aguardando o teu convite aí. Uma maneira assim de nós não encerrar assim, Silvia, assim, mas dar um fechamento sobre tudo isso aí, né? Eu comecei aqui a nossa fala comentando que eu não comecei 2025 querendo... Não, em 31 de dezembro de 24, não, esse ano eu vou escrever um livro, né? Até porque eu não sou escritor, eu estou escritor, né? Não sei se vou fazer outros livros, tá? Não tenho essa expectativa aí. Mas o livro saiu, o livro surgiu assim por
uma junção, né, de conteúdos que eu fui guardando, trazendo, tudo mais, de experiências, ele brotou, ele veio aí. Quanto tempo tu fez o livro? Como tenho muito conteúdo pronto, né? E eu tive essa lógica de cruzar a antroposofia com a transpessoal, com a pegada de filosofia. Isso brotou, assim, o livro veio à tona. E no final das contas, assim, o que me leva, então, qual é o propósito, então, maior do livro? Na verdade, assim, Silvia, assim, nossos ouvintes, eu sou muito grato por tudo que o universo me trouxe, né? Até pela questão de poder ter essa claritude assim, de autoconsciência, de buscar. Isso não me torna uma pessoa melhor que ninguém, não é isso aí. Mas dessa convicção de buscar esse meu autoconhecimento. A minha filha, assim, ela é psicóloga, né? Ela tem uma fala assim que eu acho o máximo, né? Pai, eu te conheci quando tu era o executivo a comando e controle e pude conviver contigo e ver essa tua evolução em busca de si mesmo, né? Então, sou muito grato pelo universo por ter me permitido essa sacada de fazer isso aí. E o livro, para mim, assim, Silvia, na verdade, é uma maneira que eu tenho assim, de retribuir, de devolver para o universo aquilo que eu tive condições de capturar. Talvez não seja assim a verdade verdadeira, porque tem a minha verdade, tem a tua verdade e tem a verdade mesmo, né? Essa é a minha verdade, né? Mas é o modo como eu estou assim, devolvendo para o universo aquilo que me permitiu, então, me desenvolver com saúde física, mental, espiritual, e, né? Eu estou devolvendo para o universo através do livro. E o que eu mais quero, assim, na verdade, seria lógico, o ideal é que vendesse 1 milhão de cópias, né? Best-seller, mas o meu ego não quer isso, né? Lógico, o sucesso é bem-vindo, né? Quem não quer o sucesso, né? Mas o meu ego não quer isso. Ele quer mais que tudo ajudar as pessoas. Então, se o livro puder ajudar as pessoas, meu propósito está cumprido. Se em vez de vender 1 milhão de livros, vender só 1.000 livros, não sei quanto vai vender, né? Tá na Amazon, estou vendendo, tá indo aí. Eu estou deixando o chamamento das pessoas, faço meu papel, que é divulgar, fazer tudo mais, mas aí cada um tem que sentir o chamado. Mas se ele puder contaminar uma pessoa para que possa ir em direção a si mesmo e se tornar uma pessoa melhor, uma versão melhor, ele valeu a pena ter sido feito. Então, esse é o meu objetivo, devolver para o universo que ele me trouxe, e o livro é uma maneira que eu pude tangibilizar, então, esse agradecimento a tudo isso. Que maravilha. E tenho certeza que vai ter muitas pessoas te dando esse retorno que eu estou te dando. Realmente vale a leitura. É um momento para se buscar, né? Eu acho que não é um livro para ser lido assim na correria. Ele propõe reflexões importantes, e quanto mais a gente está consciente de que elas são importantes, mais a gente curte esse livro também, né? Então, muito obrigada pela tua presença, pela construção aí de uma obra que a gente sabe que vai auxiliar muitos. E fica o convite para o próximo, né? Desde já aceito. Vamos acertar essas agendas, então. Vamos acertar. Maravilha. Obrigado a todos vocês por estarem conosco aí. E espero que possam também ser, assim, no bom sentido, contaminados por essa vontade de saber um pouco mais sobre si mesmo, né? E não fugir dessa missão nossa, que é ir em direção a nós mesmos. Fica aí o convite, a provocação, né? Alguns talvez se sintam mais provocados, outros talvez não se sintam no momento de fazer isso, mas cedo ou tarde, que bom que seja cedo, né? Porque cedo ou tarde a vida nos chama e nos provoca para que a gente tenha consciência de nós mesmos. Queria fechar com uma fala de um filósofo, Jean-Paul Sartre. Ele é da linha do existencialismo, né? Ele afirma o seguinte: a existência precede a nossa essência. Eu primeiro vivo para depois me conhecer. A existência precede a essência. Ele é do existencialismo. Eu primeiro vivo para depois me conhecer. Eu defini quem eu era no primeiro setênio, eu vou viver para descobrir quem eu sou. E o livro é uma maneira de nós irmos em direção à nossa essência. Maravilha. Muito bem, e para você aí que ouviu e viu nosso RespiraCast, assistiu mais esse episódio, fica o convite aí para você também compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que esse conteúdo todo vai ser útil, que você sabe que vai curtir aí essa busca por si mesmo, sabe? Já que é importante, tomada de consciência. E recomenda aí o nosso RespiraCast
para todos os seus amigos e até um próximo episódio. Até mais!